Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Mostar, na Bósnia-Herzegovina, na parte sul do país desta região conhecida como Herzegovina. Hoje começamos de uma maneira diferente nossa caminhada, pois estamos diante do que um dia poderá ser a nova sinagoga de Mostar, ou mesmo a sede da comunidade judaica da cidade. Aqui, no ano de 2001, foi lançada a pedra fundamental da sinagoga, mas como podemos ver, pouco foi realizado desde então e até hoje algumas licenças são aguardadas para que um dia seja construído algo aqui. Esta terra foi doada por Zoran Mandelbaum, o antigo líder da comunidade judaica, que tem a esperança de que uma sinagoga seja assim construída. A ideia é que ela seja feita de vidro para que simbolize a confiança entre judeus, cristãos e muçulmanos na região. É importante ressaltar que a comunidade judaica de Mostar é muito pequena e conta com poucos recursos humanos e financeiros. Portanto, é até compreensível que pouco tenha sido feito desde então. No entanto, queremos mesmo explorar um pouco da história dos judeus aqui na cidade e saber como eles acabaram por aqui chegar e viver durante muitos anos. Daqui, nós vamos passar pelo centro antigo da cidade até chegar onde um dia existiu a primeira sinagoga de Mostar. Hoje, um teatro de marionetes, e no caminho vamos também falar um pouco da história dos judeus aqui em Mostar, assim como da própria história da cidade, que é muito interessante, como vocês podem observar, não apenas pelo relato, mas também pelas belíssimas paisagens que temos ao longo da nossa caminhada. Bom, antes disso, se ainda não assistiram, eu quero recomendar que assistam um outro vídeo aqui do canal sobre os judeus em Sarajevo, onde eu falo de maneira mais profunda e detalhada a respeito da história judaica como um todo na Bósnia-Herzegovina. Por isso, na caminhada de hoje eu tentarei me concentrar mais na cidade de Mostar, mas claro, nós vamos aproveitar para falar um pouco sobre esse contexto judaico de um modo geral na Bósnia. Amigos, Mostar foi fundada aproximadamente no século XVI pelos otomanos e rapidamente se tornou um importante centro comercial e cultural do país. Sem dúvida, o símbolo mais conhecido dessa história e também da própria cidade até hoje é a velha ponte, também chamada de Stari Most. Nós estamos caminhando para lá neste momento, localizada exatamente no centro da cidade e construída no ano de 1566 por Suleiman o Magnífico. Já em 1570, ou seja, poucos anos depois da construção da ponte, nós temos o registro do primeiro judeu a chegar aqui em Mostar, Daniel Rodriga ou Daniel Rodrigues, oriundo da Espanha, assim como Moshe Cohen. Ambos vieram para Mostar, no caso a Bósnia, fugindo da Inquisição, migrando desde a Península Ibérica até aqui nos Balcãs Ocidentais. De acordo com os registros que existem sobre ambos, eram responsáveis por promover o desenvolvimento do comércio naquela época entre a Europa e os países do leste, assim como para a Turquia e, claro, a Ásia. Tudo isso por meio do porto de Split, na Croácia, que estabelecia uma rota com Veneza e dali para a Ásia por meio da Bósnia. Bem, amigos, anos mais tarde, já no século XIX, a cidade de Mostar foi ocupada pelo Império Austro-Húngaro e foi neste período, em 1889, que uma sinagoga foi erguida pela comunidade local. É exatamente para lá que estamos caminhando, passando aqui pelo centro da cidade e pelo antigo bazar que até hoje funciona nesta rua, marcada por este trajeto de pedra
e de construções otomanas que, de certa forma, está com seu percurso preservado. É claro que eu optei por caminhar logo no amanhecer, de modo a evitar os turistas e a grande confusão. Eu chamo a atenção para os minaretes das mesquitas, que nos remonta a essa influência arquitetônica otomana e até mesmo a própria paisagem montanhosa que circunda toda a cidade, como em um vale cruzado pelo rio Neretva, tão apreciado e comentado pela história. Vamos agora passar pela Stari Most, esta ponte tão bela e tão marcada pela história. Na década de 90, com a eclosão da Guerra da Bósnia, Mostar passa a ser campo de batalha entre bósnios e sérvios. E esta ponte que hoje cruzamos, a Stari Most, que aqui estava desde o ano de 1566, é então derrubada por conta do conflito, dividindo bósnios e, no caso, croatas. Sem dúvida, é uma das cenas mais tristes até hoje assistidas pelos muitos vídeos disponíveis e pelas fotografias da época. A queda da ponte marca de maneira brutal a segregação e a divisão de povos e etnias que antes coexistiam aqui durante séculos. Poder perfazer este caminho, cruzar e apreciar a ponte nos dá certa esperança e alimenta nossa vontade e desejo que os povos, de alguma forma, permaneçam a coexistir. Aliás, sobre o assunto, eu me lembro de uma das frases mais belas que eu já li aqui, de um autor da região, Ivo Andrić. Andrić, que foi um conhecido diplomata, certa vez disse: "De tudo que o homem ergue e constrói na sua ânsia por viver, nada é, em meus olhos, melhor e mais valioso do que pontes. Elas são mais importantes do que casas, mais sagradas do que templos." Esta frase de Andrić nos faz pensar, ao meu ver, na importância dessa ponte e de muitas outras do país e até mesmo do mundo, que marcam não apenas a trajetória das pessoas unidas, mas principalmente por separar quando um confronto como este surge. É muito emocionante poder caminhar hoje por esta ponte e possamos fazer votos que sempre seja possível cruzar pontes, atravessar de um lado para o outro. Não apenas aqui, obviamente, mas em toda e qualquer ponte que possam existir entre os povos. Amigos, passamos pela ponte e eu acabei por pular um pedaço da história. Claro, um pedaço triste, pois logo após a presença do Império Austro-Húngaro aqui na região, a Alemanha nazista ocupou a Bósnia-Herzegovina e, consequentemente, a comunidade judaica aqui existente, que havia fugido anos atrás por conta da Inquisição, acabou por ser igualmente perseguida, deportada e assassinada pelos nazistas. A sinagoga, esta que estamos caminhando para chegar, que havia sido construída em 1889, ela então foi destruída pelos nazistas e somente reerguida em 1966, ou seja, muitos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, é incrível pensar que depois de 4 ou até mesmo 5 gerações de judeus oriundos da Península Ibérica, que aqui chegavam na Bósnia para fugir da Inquisição, acabariam igualmente perseguidos pela Alemanha nazista séculos mais tarde. Isso também explica o porquê da presença judaica ser tão pequena e nos faz pensar na luta pela sobrevivência que marca um povo ao longo do tempo. Se na Península Ibérica chegaram fugindo dos romanos, dali partiram para os Balcãs e para muitas outras regiões, fugindo da Inquisição, deixam esta região, esta cidade mesmo de Mostar, onde estamos, posteriormente fugindo pelos nazistas, claro, aqueles que não foram assassinados ou perseguidos. E assim continuam a vagar por muitos países, inclusive chegando até mesmo ao Brasil.
simplesmente tentando existir. É claro que aqui em Mostar isso não foi diferente, como acabo de dizer, e apesar de poucos registros, sabemos que parte da história dos judeus na Bósnia se dá exatamente aqui em Mostar. Nestas ruínas, nestas casas, nós percebemos uma mistura das marcas da guerra da Bósnia, muito recente, tiros, projéteis e até mesmo morteiros durante toda a trajetória até aqui, mas também conseguimos sentir um pouco dessa história um pouco mais anterior da presença judaica aqui, que é bem acolhida pelos Balcãs, mas que com a Segunda Guerra então se torna inviável e eles assim partem para um novo exílio. Bom, mas continuamos a nossa caminhada, afinal de contas estamos num bairro mais moderno, ainda que estejamos perto da Stari Most, como passamos agora há pouco, mas na direção desta antiga sinagoga que hoje se tornou um teatro de marionetes. Portanto, como falamos no início do vídeo, a comunidade judaica pequena ainda espera que seja construída uma nova sinagoga. Até que isso aconteça, nós temos esta antiga sinagoga como um ponto interessante para ser visitado, ainda que ela não funcione mais como uma sinagoga. Vamos até lá para poder conferir e tentar visualizar um pouco de como era esta sinagoga e como ela está hoje, sendo um teatro. E assim chegamos aqui, onde um dia existiu a antiga sinagoga de Mostar, neste portão à direita, preto, onde hoje é um teatro de marionetes. Bem, amigos, esta é um pouco da história da cidade de Mostar, da comunidade judaica daqui, que eu espero que tenham gostado. Sem dúvida, caminhar por essas ruas e observar a história por meio destes fatos nos dão um maior contexto e até mesmo perspectiva para repensar muito do que atualmente somos expostos. Eu espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês numa próxima caminhada aqui no nosso canal. Um grande abraço e até já!